imigração italiana está completando 150 anos agora em fevereiro. E nada melhor do que estar no Museu da Imigração para nós falarmos sobre o tema. Por isso eu convidei a Eveline Moreira. Ela é pesquisadora do Museu da Imigração e também é antropóloga e vai falar da importância dos imigrantes italianos aqui em São Paulo. Eveline, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a história da hospedaria e que depois se transformou em museu. A hospedaria de imigrantes do Brás, ela vem de uma necessidade desse grande número de imigrantes que começam a vir do Brasil a partir do século XIX, final do século XIX. Já havia uma hospedaria antes, que era a hospedaria de imigrantes do Bom Retiro, mas ela tinha uma capacidade para 500 pessoas, né? E aí, o que acontece? O governo começa a ver essa importância, né, de expandir um lugar para receber imigrantes e também para que seja possível um melhor manejo do contrato em relação ao trabalho, né? Desde 1850 começa a se discutir no Brasil a necessidade de mão de obra devido à questão da escravidão, né? E aí, em 1888 tem a abolição, mas antes já é decretado o fim do tráfico negreiro, né? Então, as elites brasileiras começam a pensar como substituir esse trabalho e que era um trabalho que exigia muita força também, né? Então, começam a ver essa necessidade de trazer essa mão de obra imigrante para o Brasil, também com planos, né, em relação à população ideal, né? E algumas ideias que circulavam por toda a América. Então, começa esse movimento de hospedarias pelo Brasil e aqui de São Paulo, né, que foi a maior de todas, ela nasce em 1887, a construção começa em 1886 e o plano inicial era que fosse aberto em 1888, mas houve uma crise sanitária nessa hospedaria do Bom Retiro, e aí uma primeira família precisou vir para cá em 1887, quando ainda nem tinha terminado, né, toda a construção, e era uma família de italianos. Então a gente abriu a hospedaria de imigrantes com uma família italiana, e aí desde então começou a receber diversos imigrantes. A hospedaria ela recebeu em torno de 2,5 milhões a 3 milhões de imigrantes. Desse número, 800 mil foram italianos em média. Então, assim, a gente, na hospedaria de imigrantes, teve realmente esse destaque, né, para a nacionalidade italiana. Foi a comunidade internacional que mais esteve aqui, tanto que a gente tem aqui no museu, por exemplo, depois vocês vão ver, inscrições na parede em italiano, que era realmente para atender, né, essa maior demanda. E bom, aqui funcionou até 1978, e aí em 1993 passa a ser Memorial do Imigrante, né, e começa a ser Memorial do Imigrante um pouco antes, na verdade, em 1990 é o Museu da Imigração. Aí teve um tempo, assim, né, entre toda essa institucionalização, todo esse processo. Então, aqui, depois desse fechamento oficial, né, assim, como hospedaria em 1978, ficou um lugar para consulta de imigrantes, um lugar que você ia para buscar documentações, ficou esse intermédio, né, e aí já era gerado pela Diretoria de Assuntos de Assistência Social. O prédio ele foi dividido, ficou 30% para esse memorial, né, para uma ideia de museu, 70% ficou para o projeto que é o Arsenal da Esperança, que funciona até hoje aqui, né, nós dividimos o prédio com o Arsenal da Esperança. Então, 1993 é o Memorial do Imigrante, e aí começa a ser trabalhado, né, toda essa ideia mesmo de patrimônio da imigração, do que se podia pensar da migração histórica através disso. E aí, em 2010, é fechado o memorial para se tornar Museu da Imigração. Em 2014, enfim,
é aberto o Museu da Imigração como a gente conhece hoje, né? Desde então a gente tem a nossa exposição aqui, que é a exposição permanente. Ela vai até ser refeita esse ano, né? Final do ano vai ter uma nova exposição aqui. E aí, desde então, o Museu da Imigração ele funciona como esse lugar referência mesmo, né? Tanto para pesquisas genealógicas, para pensar essa imigração histórica. E aqui é um lugar muito interessante para além assim, de pensar que foi um lugar super importante, né, para essa grande migração do final do século XIX, século XX, e para a expansão de São Paulo, dos interiores, aqui passou mais de 71 nacionalidades. Né? Então é um lugar assim, que guarda muita memória, nosso acervo tem 12 mil itens, então assim, é muito rico assim, tudo que se pode encontrar nesse museu. O Museu da Imigração também tem uma parte que você pode descobrir onde está o seu familiar, mas às vezes não é tão fácil. Como é que funciona o trabalho? Bom, aqui a gente tem as nossas pesquisadoras especializadas em pesquisa genealógica, elas são historiadoras, então o nosso acervo de nomes, nós temos milhares de nomes, milhares de pessoas que passaram por aqui. Então, o que a gente faz? A gente faz essa busca dentro do nosso acervo, dentro do banco de dados que nós temos. A gente tem um acervo digitalizado dos registros de imigrantes que passaram pela hospedaria de 1882, desde então da hospedaria de imigrantes Bom Retiro até 1958, digitalizado. Né? Os arquivos, na verdade, vão até 1978, mas ainda está nesse processo de digitalização. E aí, vamos supor que algum parente seu, alguém da sua família tenha passado por aqui depois de 1958. Você pode encontrar esse arquivo físico no Arquivo Público de São Paulo, tá? Mas aqui a gente faz, uma consultoria mesmo, né? Tanto por e-mail quanto presencialmente. Geralmente a gente pede o nome do chefe da família, né? Que era a forma como era registrado na época. Muitos passaportes eram familiares, então, às vezes, se o seu bisavô, o seu avô chegou criança, que a gente sempre tenta perguntar quem era o chefe da família ou a chefe da família, né? Que era a pessoa responsável. Então, é possível procurar aqui um registro do seu familiar que tem imigrado, né, para o Brasil, mesmo de familiares que não tenham imigrado da Itália ou da Espanha, de Portugal, mas que tenham vindo, por exemplo, do Nordeste do Brasil para São Paulo. A gente tem registros aqui também, tá? E essa pesquisa pode ser feita, como disse, tanto por e-mail quanto presencialmente aqui no nosso setor de pesquisa, que funciona de terça a sábado, das 10 às 4 da tarde. Esse trabalho é gratuito? Ou a pessoa paga alguma coisa? Não, ele é totalmente gratuito, tá? E não precisa de agendamento também. Você pode vir aqui, pode enviar o seu e-mail, é totalmente gratuito. E caso a gente não encontre um registro do seu familiar, a gente sabe como te conduzir a outros acervos que você pode encontrar alguma documentação. Os italianos vieram aqui para São Paulo e ficavam aqui na hospedaria. Eu gostaria de saber quanto tempo eles ficavam e para onde eles iam. O tempo ideal, né, de ficar aqui na hospedaria era até 3 dias, que era o quê? Chegar, ser recepcionado e esperar o momento para ir para fazendas de café. Eram para as fazendas de café que esses imigrantes eram direcionados, né? Mas existem momentos também que precisavam ficar mais dias, entre 5 e 10. Por exemplo, se tinha alguém com alguma enfermidade, porque aqui na hospedaria de imigrantes funcionavam algumas instâncias institucionais, né? Dentre elas tinha um hospital, porque uma das prioridades era a questão da saúde e das vacinações. Então tinha esse controle de epidemias muito forte aqui dentro, né? Então, se a pessoa tinha alguma questão de saúde, ela ficava aqui sendo tratada no hospital e depois iam para as fazendas.
E aí a gente tem dois momentos em relação a essa questão dos italianos, principalmente, que até 1902, as passagens dos italianos elas eram subsidiadas pelo governo brasileiro. Então, o que acontecia? Os fazendeiros ou o Ministério da Agricultura pagava essa passagem para que viessem para cá, para o Brasil, muitos discursos falsos, aliás, né, de que seria que o café daria ouro, que era a árvore do ouro, mas a gente sabe que não foi bem assim, né? Mas ainda assim vieram, ajudaram a expandir, né, o oeste de São Paulo, principalmente. A gente tem um grande destaque para Ribeirão Preto, no caso, que teve muitas colônias italianas lá, mas todo o interior de São Paulo, né, Rio Claro, Valinhos, Campinas, também um lugar muito forte de imigração italiana. Então, eles eram enviados para esse oeste paulista, né, para trabalhar nos cafés. Isso até 1902. O que aconteceu? Em 1902, acontece um incidente numa das fazendas entre um italiano e um dono de fazenda, e aí o governo italiano vem para cá para fiscalizar o trabalho nas fazendas. E aí o que eles viram, né, quando chegaram aqui, não foi muito agradável, né? Era um trabalho braçal muito intenso, o tratamento não era um dos melhores, então o que aconteceu? Teve o decreto Prinetti, em 1902, que proibiu o subsídio de passagens, ou seja, os italianos eles não viriam para o Brasil mais subsidiados pelo governo. Se eles quisessem vir por conta própria, poderiam vir, mas esse subsídio não aconteceria mais. E os italianos continuaram vindo, né? Só que aí agora com mais liberdade para ou ir para as fazendas, eles podiam continuar vindo para cá, né? E continuaram vindo aqui para a hospedaria, encontrar trabalhos em fazendas, ou eles podiam vir aqui para a hospedaria também e ir direto para as cidades, para trabalhar nas cidades, ou então, né, nem passar pela hospedaria, porque nesse momento já haviam famílias italianas aqui no Brasil. Então, era mais fácil você fazer essa chegada e ter uma recepção de famílias, né? Aqui, a gente tem um acervo aqui, que são as cartas de chamada, que eram o quê? Famílias que já estavam aqui, ou um chefe de família, ou um irmão de alguém que estava aqui e mandava uma carta, um documento que falava para a pessoa vir para o Brasil. Essa pessoa chegava aqui no Brasil, apresentava essa carta, então quer dizer que ela já tinha aqui alguém esperando por ela, né? Uma coisa interessante é que grande parte dos italianos que vieram para cá eram do Vêneto, e ficou muito marcado uma ideia de que os italianos do Vêneto eles iam mais para as fazendas, porque vinham também de um trabalho mais agrícola, né, lá na Itália, e os italianos do sul, principalmente da Campania e da Calábria, ficavam mais pela cidade, né, trabalhavam aqui na cidade, tinha um escritório do Ramos de Azevedo, que era um português, que ele tinha muitos funcionários italianos, que foram responsáveis, né, pela expansão do centro de São Paulo, principalmente, construção, por exemplo, do Teatro Municipal, Pinacoteca, todos essas construções que a gente ainda encontra no centro de São Paulo, tem muita marca imigrante, né, de mão de obra italiana também. Então, era mais ou menos isso. Ou iam para as fazendas, e aí depois de 1902 também ficavam muito aqui por São Paulo, né, que estava se expandindo pela capital mesmo. Então, não é só um lugar de espaço de memória, mas também de educação. Eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos que acontecem aqui. Bom, a gente tem aqui um espaço de formação, um espaço formativo bem forte, né? Então, tem diversos cursos pelo ano, né? Até chamo vocês a acompanhar o nosso site. A gente tem sempre uma programação por mês, mas eu destaco aqui, né, o curso de imigração italiana, que acontece todo ano. A gente chama
os professores da Itália e pessoas especializadas no tema aqui também, né? E também tem uma semana muito especial, que é a Semana da Genealogia, que é justamente voltado para pessoas que trabalham com genealogia, para pesquisadores, para pessoas que dão assessoria para genealogia, para questão de cidadania. Então, assim, são 2 cursos bem especiais e que têm grande atenção do público, né? E para além desse enfoque na Itália, a gente tem outros cursos também relacionados a outras nacionalidades, né? É só você acompanhar o nosso site, que vai estar lá sempre, e você pode também se inscrever na nossa newsletter, e aí você vai receber todo mês toda a programação do museu. Queria que você desse o endereço, horário de funcionamento aqui do museu e também o endereço das redes sociais, por favor. Depois você edita, né? Sim. Peraí, 1316, né? Conde de Parnaíba. Bom, a gente está localizado entre o Brás e a Moca, na rua Visconde de Parnaíba, número 1316. A gente fica pertinho do metrô Bresser-Moca, uma caminhadinha de 10 minutos, mas você nem vê. E o nosso funcionamento aqui é de terça a domingo, de terça a sábado é de 9 às 6 e no domingo é de 10 às 6. O atendimento para a pesquisa genealógica, ele funciona de terça a sábado, das 10 às 4 da tarde. E aí todas as informações de visita você pode também acompanhar no nosso site e no nosso Instagram.